Alô, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para produzir mais um vídeo para nossas reflexões teológicas. Hoje nós vamos falar sobre a política e o cristão, como o cristão se relaciona com essa questão política. Nós temos um texto bem interessante no Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Esse versículo é um versículo muito rico, porque ele começa falando que os cristãos devem exercer a sua cidadania de maneira digna do evangelho. E o que é exercer a cidadania de maneira digna do evangelho? Ora, nós sabemos que os cristãos devem se portar de forma digna, honesta, de forma a dar um bom testemunho do seu compromisso com Deus, do seu compromisso com Jesus Cristo. Isso tem que acontecer em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, na escola, nos relacionamentos familiares, em todos os aspectos, Jesus Cristo tem que estar à frente. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. E isso também diz respeito à política. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós vivemos um ambiente político cada dia mais acirrado, um ambiente político cada vez mais polarizado. Então, não é admissível que os cristãos se envolvam de tal forma a que venham a contrariar o seu bom testemunho por conta de opções políticas. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que nós não podemos ter convicções políticas. Podemos tê-las. No entanto, elas não devem ser a principal coisa da nossa vida. Não deve ser o principal objetivo nosso essa questão política. A política é importante. Sem a política, não há solução para os problemas da sociedade. Porque sem a atividade política, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter das duas uma. Ou uma ditadura, ou uma anarquia. Na ditadura, há um grupo de pessoas que, pela força, dominam toda a sociedade. E do outro lado, nós vamos ter a anarquia, nós vamos ter um caos social. Então não haverá segurança, não haverá possibilidade de progresso, nada disso. Então precisamos de uma estrutura política, e uma estrutura política que nos dê estabilidade. E os cristãos devem trabalhar para isso. Agora, trabalhar para dar estabilidade política à sociedade necessariamente vai fazer com que o cristão não assuma atitudes radicais, nem para a direita, nem para a esquerda. Aliás, é bem interessante notar que há um livro muito, muito interessante que eu até sugiro que vocês leiam,
vai aparecer aqui a imagem do livro, né? Tá aqui a imagem do livro. O livro se chama Visões e Ilusões Políticas. É de um canadense, David T. Koizis. E então, uma coisa bastante interessante, ele faz uma análise muito interessante sobre as várias correntes políticas, né, e as ideologias. Fala sobre liberalismo, fala sobre conservadorismo, nacionalismo, a democracia, socialismo, né, e ele vai mostrar que há uma tendência muito grande de as pessoas caírem na idolatria. E é exatamente isso que nós estamos vendo hoje. Eu percebo com muita clareza que há uma idolatria por parte de alguns no que diz respeito às suas opções políticas e aos seus líderes políticos. Há uma verdadeira idolatria. E o primeiro mandamento é justamente: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o primeiro mandamento é contra a idolatria. Então, o cristão deve ter muito cuidado para não cair na idolatria política e não cair também na idolatria do Estado. Falando sobre a questão de idolatria do Estado, eu gostaria de sugerir a vocês também esse outro livro aqui, de Franklin Ferreira, pastor batista, que escreveu esse livro chamado Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Nós devemos ter muito cuidado quanto a essa questão. É por isso que Paulo fala, né, exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. O cristão não pode ser nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. O cristão deve ser, acima de tudo, do alto. O nosso compromisso primeiro é com Deus. Podemos ter nossas opções políticas tranquilamente, mas elas não devem ocupar o lugar de Deus. Elas não devem se tornar um ídolo em nossas vidas, certo? Mesmo porque todas as ideologias políticas foram criadas por homens. E os homens, como todos nós sabemos, os homens são pecadores. Todas as dimensões da vida humana, inclusive a política, estão manchadas pelo pecado. E então, é por isso que nós não podemos abraçar impensadamente uma postura política, quer seja de direita, quer seja de esquerda. Precisamos, acima de tudo, ter Jesus Cristo e os seus ensinamentos em mente. Mesmo porque tanto à direita quanto à esquerda você vai encontrar alguns elementos de alguns pontos de contato com a mensagem cristã. Nenhuma delas vai alcançar 100% desses pontos de contato. Nenhum deles. Nem a esquerda, nem a direita. Né? E é por isso que nós devemos ter um compromisso primeiro com o Evangelho, com o que está revelado na palavra. A palavra de Deus é a nossa regra única de fé e prática, inclusive na política. Então, o cristão precisa ter essa posição. É interessante que Romanos, capítulo 13, né, dos versículos de 1 a 7, Paulo nos fala sobre alguma coisa acerca do relacionamento que o cristão deve ter com as autoridades. Ele diz aqui:
Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você quer praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, a postura do cristão no que diz respeito às autoridades instituídas é, em primeiro lugar, de obediência e submissão. Claro que isso não significa que o cristão não possa ter uma opinião contrária ou ser de oposição à autoridade, mas jamais o cristão deve, por exemplo, pegar em armas para derrubar o governo legitimamente constituído. Não é? Então, reformas estão autorizadas para o cristão. O cristão pode trabalhar para que a sociedade e a estrutura política seja reformada. Por exemplo, e isso aconteceu ao longo da história, né? Muitos cristãos trabalharam fervorosamente para mudanças, para reformas na sociedade, né? Por exemplo, o tráfico negreiro, na Inglaterra, por exemplo, foi abolido por ação de cristãos que trabalharam e lutaram para que o tráfico negreiro fosse eliminado, fosse proibido. A reforma, né, do sistema penitenciário inglês também foi fruto de trabalho de cristãos engajados na política, mas todos eles trabalharam dentro dos parâmetros legais. Nada de pegar em armas e tentar fazer uma revolução. O texto de Romanos 13 não nos autoriza isso. Nos autoriza a ser consciência da sociedade, consciência do Estado, consciência dos governantes para modificar, para reformar aquilo que está errado dentro da estrutura política, certo? Uma outra coisa também é que a nossa posição diante da lei é de obediência à lei. Então, no entanto, podemos trabalhar para que essas leis sejam mudadas, para que sejam leis melhores, como tem acontecido ao longo da história, né? Podemos fazer isso também. E é importante que os cristãos se candidatem, né? Sempre tendo como parâmetro principal o Evangelho, e não os ditames do partido político, certo? Então, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com o Evangelho, o nosso compromisso com Cristo deve estar acima de qualquer coisa. Se por causa do nosso compromisso você não está mais bem colocado dentro do partido, tem que sair desse partido e ir para um outro,
Então, é importante que o cristão esteja atuando, né, politicamente também, agora dentro do que a palavra de Deus estabelece. Então, as leis devem ser obedecidas, né, a menos que, né, essas leis comecem a impedir que você, como cristão, que nós, como cristãos, que a igreja se reúna normalmente, e comece a haver perseguição religiosa. Aí nós estamos livres diante de Deus para não obedecer essas leis, porque elas são contrárias ao que a palavra de Deus estabelece. É semelhante àquilo que aconteceu com Pedro e João. Pedro e João, logo depois do Pentecostes, estavam pregando, as pessoas estavam se convertendo, inclusive sacerdotes estavam se convertendo, e o Sinédrio, que era a autoridade estabelecida, a autoridade legítima ali do povo de Israel, mandou chamá-los e disse que eles não poderiam pregar mais o evangelho. E aí Pedro e João disseram, olha, veja se, examine aí, veja se é cabível antes obedecer vocês do que obedecer a Deus. Então nós não vamos fazer isso, porque antes precisamos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, quando houver uma clara oposição do Estado contra a igreja, contra o cristianismo, contra o Senhor, então nós obviamente devemos estar ao lado da igreja, jamais ficar do lado da autoridade. Mas enquanto a autoridade estiver de modo geral, refreando o mal, perseguindo marginais, bandidos, etc., precisamos estar obedientes e submissos às autoridades e também obedecer às leis. Então, meu irmão, não perca essa perspectiva. Jesus Cristo é a pessoa mais importante da sua vida. Mais importante da sua vida. E exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho implica em que nós precisamos denunciar as coisas erradas que estão sendo feitas e mais devemos aplaudir as que estão corretas. E acima de tudo, nós não devemos, sob hipótese alguma, assumir nenhuma posição idólatra, né? Nem idolatrar o Estado, nem idolatrar uma ideologia política, quer seja de direita, quer seja de esquerda, porque toda idolatria é pecado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, assine nosso canal e se inscreva. Ao lado aí tem um sininho, clique aí no sininho para que você fique sabendo de todas os novos vídeos que vão sair. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça cristãos cada vez mais comprometidos com o Senhor e cada vez mais atuantes na sociedade, a fim de que essa sociedade possa ser melhorada e possa refletir, de alguma forma, os valores do reino. Que Deus nos abençoe.